E aí galera, aqui é Kenimiro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez nada mais é que o anime do slime. Eu não consigo falar o nome dele completo porque vocês sabem muito bem que o nome é gigantesco. E o que acontece é que nesse episódio a gente viu bastante coisas importantes e interessantes. E a formação de novos membros para a equipe aí do slime. O que acontece também é que eu vou estar falando aqui do episódio anterior que não entrou como review aí no canal. E o que acontece é que no episódio anterior a gente teria visto a caminhada do slime para poder simplesmente encontrar artesãos para poder levar para a vida dos goblins. Pois ele está criando ali uma vida e praticamente ele se tornou o rei daquele pessoal, tanto dos lobos como dos goblins. E aí a gente vê que ele parte em direção à terra dos anões e os consegue chegar lá, onde até mesmo tem alguns problemas com algumas pessoas que querem matar ele, querem atacar ele porque ele é um cara fraco e tal. E aí acaba fazendo até que um barulho, uma confusão conta de tentar persuadir ou melhor afastar os caras. E aí é levado preso pelos próprios anões. Então a sua recepção já não é tão legal. O que acontece é que a gente vê que nesse meio termo o coitado do Goblin, ele fica dormindo e ele passa a dormir durante 2 episódios, velho. Porque o cara simplesmente, ele tem um sono extremamente pesado. E ele não é usado pra nada nesse episódio. Ou também no outro também. Na verdade, ele é simplesmente um alívio cômico nessa situação toda. O que acontece é que acaba aqui rolando uma situação lá, onde pessoas estão sendo atacadas por um monstro. E aí tem pessoas sofrendo nas cavernas, onde o que acontece é que o slime acaba fazendo uma poção de cura muito forte, muito pura, e aí entregando para o anão, onde simplesmente o anão consegue levar para os caras lá e salvar a pele deles. E esses 3 caras que ele consegue salvar iriam ser mais na frente os grandes amigos do protagonista. Logo após a gente saber disso, ele é liberado e o que acontece é que ele acaba conhecendo os grandes artesãos daquele local, ou melhor, o melhor dos artesãos, que tem uma história bem interessante que a gente viu no outro episódio. O que acontece é que logo após isso a gente vê que ele começa a explicar como se faz as armas, que está aí tendo um problema porque o ministro ele simplesmente acabou por fazer um pedido, na verdade impossível, entregar 20 armas, 20 espadas poderosíssimas em apenas 5 dias. Então o cara ali está tendo um problema, onde nem tem os materiais para construir ela. E aí o que acontece disso tudo é que a gente vê que o próprio protagonista ele acaba mostrando que ele tem justamente o material para que ele construa as peças, e também ele ainda acaba ajudando ele, mesmo que ele fosse fazer com o material que ele foi lhe dado, né? Mesmo assim ele não iria conseguir completar a tempo. E o que acontece é que a gente acaba vendo que aí o protagonista ele faz uma cópia da arma original e refaz ela, onde copia ela em 20 espadas e consegue concluir tudo que o cara tinha para fazer. E é bem legal isso, eu gostei bastante, porque simplesmente a gente vê mais e mais habilidades do protagonista. Ele realmente pode fazer tudo, tem uma habilidade muito grande. O que acontece também é que logo após isso a gente vê a parte mais legal e a parte que o cara mais sonhava, o protagonista mais sonhava, era simplesmente ver as elfas. Pelo que a gente deu para entender, a cidade dos anões, ela é uma cidade de mercado, então tem todo tipo de gente, tem todo tipo de raça, tanto elfos, anões, monstros, vários tipos de seres ali que vivem naquela região. E a gente vê um momento lá dele curtindo com as elfas, quando ele fica louco lá, se divertindo, uma brincadeira, onde todas elas ali meio que são prostitutas, eu acho que são algo do tipo, são acompanhantes. E a gente vê que eles estão meio que um bar, mas não é só um bar, é meio que diferenciada a situação ali. O que acontece é que logo após tudo isso a gente vê que ele fica feliz porque pela primeira vez ele tá tendo como tocar em uma mulher, sentir os seios da mulher, é bem engraçado, rir pra caramba. E logo após isso aí, a gente vê justamente a continuação. O que acontece é que nesse episódio atual, a gente vê quem foi o cara que chegou ali naquele estabelecimento, que poderia ser um grande problema, e realmente foi. Quem é o cara é, na verdade, o ministro que foi atrás do Kaijin para poder simplesmente reclamar por ele estar se divertindo. Onde ele chega lá reclamando, dizendo que ele está se divertindo, deveria estar
trabalhando e não sei o que, fazendo confusão. E o que acontece depois disso tudo é que ele acaba até mesmo descobrindo que o Kaijin já entregou todas as armas e ele tá livre da responsabilidade, por isso que tá ali festejando. E mesmo assim o cara ainda não sossega, onde chega um ponto de começar a encher o saco do protagonista, falando mal da Slime, dizendo que ela é um monstro e não deveria estar naquele local, e começa a humilhar tanto o estabelecimento, as garotas contra o Slime. E aí o que acontece é que ele pega e joga um bocado de cerveja no coitado do protagonista, onde até mesmo molha a garota. Aí eu falei que ele estava sentado com ela lá. O que acontece disso tudo é que o mais esperado não aconteceu. Eu achava que o protagonista ia fazer alguma coisa, mostrar que é a moral, não sei o que. Mas não, o que acontece é que o Kaijin acaba tomando as dores do protagonista e começa a encher o ministro de porrada, velho. E o pior, isso só traz mais confusão e traz mais problemas. O que acontece é que depois que o cara esmurra o ministro pega e começa a fazer um drama maior, né? Ele prende todo mundo ali, todo mundo vai preso. E no que eles estão presos é contada até a história de quem era o Kaijin e quem era o ministro. Na verdade eles eram meio que amigos. Ou não, não pode ser chamado de amigos, porque simplesmente eles eram chefe e subordinado. O ministro ele era subordinado, até o ponto de dar um problema em uma das investigações de um planejamento científico lá que eles estavam fazendo. E aí o que aconteceu é que o ministro botou toda a culpa no Kaijin, onde até mesmo ele foi botado para fora e virou artesão. Ele era um guerreiro, era um cara bem conhecido, no caso, no reino ali. Onde a gente vê que depois desse dia, simplesmente os dois ficaram com mais raiva do que já tinham antes. E aí a gente vê que simplesmente fica aquela rinha por toda a vida. Até então já tinha aquela rinha. E aí eles vão para julgamento, e aí quando a gente vê o julgamento é bem interessante. E já tá tudo comprado. O cara que seria o advogado para defender todos os anãos ali, inclusive o Slime, ele já está comprado. O cara se fingiu de ter apanhado mais ainda, onde botou até umas chataduras no braço e tal. Então a gente viu como o cara estava determinado a ferrar os anões, onde até mesmo o veredito simplesmente chegou ao ponto de fazer com que eles virassem escravos, velho. Simplesmente o Kaijin teria que trabalhar 20 anos de trabalho forçado nas cavernas. Realmente ferrou muito eles. E aí o Slime ia sair de mão abanando, né? Porque simplesmente ele não ia ter o que fazer nessa situação, porque ele ia perder os artesãos que ele queria e também seria um dos culpados por fazer com que o Kaijin fosse para a prisão. Logo após isso a gente vê que o rei, o cara lá todo fortão, gigantão, que parece ser bem forte mesmo, ele acaba aqui se intrometendo em dizer não, não vai ser esse veredito e o veredito vai ser outro. Porque parece que ele era um grande amigo do Kaijin. E aí ele começa a falar com o Kaijin e dizer ao Kaijin que na verdade ele queria trazer ele de volta para os guerreiros, para treinar novamente e virar um guerreiro comandante lá de suas tropas. E o que acontece é que o Kaijin ele fala que já encontrou o mestre, que seria no caso o Slime, e não poderia retornar a este mundo, não poderia ser o seu subordinado. E aí mesmo que ele forçasse ele a fazer isso, ele não iria aceitar. E aí todo mundo já começa a querer atacar o Kaijin pelo desrespeito que ele fez com um grandão lá. E o rei acaba aqui dizendo que eles serão todos exilados. O rei se ligou que ele estava com o Slime, como ele estava com o Slime, simplesmente exilasse ele e iria ser bom, porque aí ele poderia realizar o sonho do Kaijin, já que eles eram amigos. E aí também ele se ligou que simplesmente o ministro estava fazendo sacanagem com o Kaijin, pois ele já sabia do passado e sabia o que estava acontecendo ali naquela situação toda. Após a sentença dada, onde a gente vê que o Kaijin começa a chorar e tal, porque é amigo do rei, eles vão embora e o que acontece é que o ministro é simplesmente humilhado pelo próprio rei. O rei começa a dizer ao ministro que achava que ele poderia ser um grande súdito, um súdito leal, realmente um cara rochedo, mas nunca conseguiu ver isso ser aprimorado, porque sempre o ministro queria fazer as coisas erradas e acabou de perder alguém valoroso para ele, porque o ministro era uma pessoa que ele estava querendo que substituísse o Kaijin, vamos dizer assim, que fosse um cara realmente bom, e acabou vendo que realmente isso não iria acontecer jamais, onde parece que ele também vai ser exilado, ou pelo menos vai sair da realeza ali, se ferrou realmente o ministro. Onde a gente vê também
que o rei, ele também tá pensando em fazer uma sacanagem. Ele meio que não atuou em nada, não questionou nada sobre o slime, mas por baixo dos panos ele sabe que o slime é muito poderoso, pois o slime teria dado aquela poção de cura e o Kaijin parece que entregou ao rei, onde simplesmente a gente vê que o cara é muito poderoso, o slime é muito poderoso. Então, por conta disso, ele manda uma elfa ir atrás do slime. Isso vai ser interessante porque você sabe muito bem que o slime ele gosta muito de elfas, o protagonista ama elfas e ela vai atrás dele, vai querer vigiar ele e vai ficar se tornando amiga dele. Eu tenho certeza disso, que isso vai acontecer. E caramba, pessoal, esses 2 episódios foram muito bons, cada vez mais tá ficando mais interessante. Finalmente tá aparecendo alguns personagens que não sejam com cara tão criançona assim. Tô gostando pra caramba. Agora ele tem mais amigos. Eu quero ver como é que vai ficar o reino aí, vamos dizer assim, do protagonista. E tô bem ansioso pro que vai vir pela frente. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera. Fui!